A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e eu trago hoje aqui uma palavra para os irmãos meditarem, que é o Salmo 120, onde o salmista, ele fala, ele ora para que seja livre do mentiroso e do caluniador. Então, esse Salmo 120, assim, maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Se tu queres conhecer um pouco mais de Deus, se tu queres depender um pouco mais de Deus, tu ora também, perdão, nesses Salmo aqui 120, a qual eu até fiz uma campanha esses dias desse Salmo, para a glória de Deus. Para livrar das calúnias, das fofocas, do insensato, dos falsos, né, irmãos? Então, é um salmo, assim, de grande prestígio. Se os irmãos pudessem fazer, façam. Eu fiz 7 de 7. 7 dias fazendo 7 vezes. E a gente procura ver o resultado em Cristo Jesus, sabe, irmãos? Então, quão grandioso é a palavra de Deus, né? Que fala assim... na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra-me da minha alma, a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífica sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então, irmãos, olha aqui o que diz a palavra do Senhor, que gloriosa, né? Aqui Davi, quando ele estava angustiado, e muitos se levantaram contra ele, né? Falando, maldizendo dele, né? Falando coisas horrendas, de coisas que ele não fazia e diziam que fazia. Então ele fala assim, aqui na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então quando nós estamos angustiados, entristecidos, né, com raiva ou entediados de alguma coisa, se nós orarmos, buscarmos verdadeiramente na oração ali o poder de Deus, ele vai se fazer presente, ele vai se fazer ouvido, porque você está se diminuindo, colocando o que você está passando perante os olhos do Senhor, perante a justiça do Senhor, né? E aí você vai clamar ao Senhor Todo-Poderoso e, consequentemente, Ele vai ouvir as tuas súplicas, né? Então diz mais, Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, irmãos, quantos não se levantam aí contra nossas vidas, né? Falando, criticando, desejando mal, né? Nos expondo, né? Fazendo contenda entre um e outro, né? Levando e trazendo, falando baixo, né, irmãos? Se manifestando dessa maneira, achando que o Deus Todo-Poderoso não está vendo. Os olhos do Senhor, eles estão abertos, estão em todas as partes. E o nosso Deus ouve tudo aquilo, né, que vem contra as nossas vidas, né, irmãos? Então, e Ele faz justiça, porque o nosso Deus, Ele é justo, justíssimo, né? Então, vamos supor que eu venha falar mal de alguém, estou pregando a palavra, estou fazendo a obra do Senhor, Deus não vai se agradar de mim, né, irmãos? Então, vamos procurar fazer as coisas segundo o coração de Deus, né, irmão? Então, não é correto ficar questionando um, questionando o outro, falando disso, daquilo, né, irmãos? Porque só quem pode julgar a causa de cada um é o próprio Deus, né, irmãos? Cada um tem o seu caminho a trilhar. Se escolheu bem ou se escolheu mal, vai responder por isso, né, irmãos? Então, não nos compete falar de uma situação ou outra, nós nem vivemos aquilo ali, como é que vamos dar até opinião, né, irmãos? Então, lógico, muitas vezes eu, pelo menos, sou conselheira em alguns casos, em alguns assuntos, então o Senhor Deus me dá o discernimento, porém, irmãos, a situação, quem está vivendo é a pessoa, ela tem um livre-arbítrio para escolher o seu caminho, né? O seu desígnio, né? Então, ela que tem que desejar
mudar esse caminho, sair desse caminho, andar nos caminhos do rei, né? Então, irmãos, aqui fala mais, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora, né? Nada, não vai ao Senhor nada, né? Então, é só quem vai sofrer quem está praticando os atos ilícitos aí perante o Senhor, né? E aí ele falava mais aqui: flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro, tem atingido ele. Ele sentiu, né, que estavam amaldiçoando, falando mal, fofocando, falando coisas vãs que não é, né, do feitio do servo dele. Então ele estava aqui muito angustiado na sua alma, porque ele não sabia mais o que fazer. E aí ele decidiu orar ao Senhor e apresentar tudo aquilo que ele estava sentindo ao Senhor. E esperava no Senhor que ele fizesse justiça, né? Diz mais aqui: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, né? Então, ele se via assim peregrino, né? Ele estava sempre fugindo do seu adversário, que na época era Saul que vinha contra eles. Mas também não só foi Saul, não. Vários outros também entraram em perseguição contra o rei, né? Então, irmãos, é, ele teve pessoas que trapaceou ele, pessoas que foram ingratos aquilo, as coisas que ele fez, né? Pessoas que pagou com mal, né? Traíram, essas coisas. Então, ele aqui, ele estava se sentindo peregrino, né? Como se ele não tivesse nenhuma casa para proteger ele, né? Aí ele diz, como? Né? Ai de mim, então, que peregrino em Meseque, né? E habito nas tendas de Quedar. Então, ele tinha que estar fugindo o tempo inteiro, né? Peregrinando, porque o seu adversário queria matá-lo a toda prova, toda custa, né? E o tempo inteiro, então ele não podia se firmar na cidade, não podia, né, nem habitar direito, nem descansar seu corpo, sua cabeça, porque a perseguição era muito grande contra a vida dele, né? Aí ele falava assim, né, que tinha que dormir em tendas, né? E no outro dia já tinha que procurar um outro abrigo, né, para não ser apanhado. Então, da mesma sorte somos nós quando passamos por situações difíceis, avessas de perversidade, pessoas perseguindo, desejando mal, olhando o contrário, não desejando que a pessoa vença nem nada. Então, isso daí é o que quer dizer também essa palavra na minha vida, na sua vida, né? Então, que nós possamos, assim, buscar ao Senhor Deus Todo-Poderoso em oração, e orando e crendo, assim recebereis. Diz assim mais: a minha alma há bastante tempo habitou com os que desejam, com que detestam a paz. Então, irmãos, muitos, nós coabitamos não, coabitar é morar um com o outro, um casal, né? Mas também existe nesse meio aí também casais a qual um odeia o outro, um detesta o outro, ou um não quer abençoar o outro, e existem essas condições. Mas também tem aqueles que moram na mesma condição, na mesma casa, né, irmãos? E detestam a paz. Você está sempre em guerra, discutindo, brigando, né, reclamando. Mesma coisa também com alguns casais, né, que coabitam junto. Porém, o Senhor fala assim, né, o salmista aqui, ele fala, né, que isso foi por muito tempo. E quantos não estão vivendo nessa condição, né? Até mesmo os filhos com os pais, né? Os pais estão sempre brigando, reclamando, guerreando, sempre algumas coisas, e tem filhos que estão se entristecendo com isso, entrando em depressão, né? Por conta dessa situação, porque tem que viver muitos anos com os pais, não tem independência financeira ainda, não depende dos estudos ainda e precisa ficar ali dentro, sabe, irmãos? Então, o Senhor fala,
Tenha cuidado também com seus filhos. Não é porque você está na sua inquietação que seu filho tem que estar participando disso, né, irmãos? E às vezes está trazendo estabilidade para essa criança, esse jovem, lá no futuro, lá na frente, né? Então saiba como lidar com seus problemas em casa, consigo mesmo, né, irmãos? Porque o Deus Todo-Poderoso é quem guarda, que ajuda, que liberta, mas você tem que também procurar fazer as coisas certas. E ele fala aqui assim, olha, pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então, aqui o Davi falando assim, olha, que ele sempre foi calmo, que ele sempre buscou assim, estar na presença de Deus, sempre buscou, quando cuidava das ovelhas, estar ali, sabe, honrando ali, fazendo o que era correto de ser feito. Nunca tentou contender, mas no lado dele, na família dele, sempre tinha aqueles que vinham contra e tentavam contender com ele, né? Sempre estava em guerra, né? As pessoas do seu reino, as pessoas próximas, né? Até as distantes também, né? Entrava com insinuações, com contendas, com questionamentos. Então ele falava assim, mas em eu falando, eles já estão em guerra. E ele falou assim, então, onde eu vivo, onde eu convivo, com quem eu convivo, esses estão precisando de ter um encontro com o Senhor, Pai, porque eles me deixam preocupados e eu não posso fazer nada por eles, se não for o Senhor em oração, eu pedindo o que vai ser deles também, né? E eu também não posso ficar no meio deles, porque eles me trazem inquietação. Então, irmãos, é isso que a palavra quer dizer. E nós viemos buscar o nosso Deus enquanto estivermos estando em angústia, em tristeza, né? Então, que nós viemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, ele vai combater esse bom combate aí, né, irmãos? Ele vai quebrar essas forças malignas. Então, por isso é bom a gente estar sempre fazendo algum tipo de campanha em cima disso, porque sempre tem alguém falando de nós, né? Nunca ninguém está satisfeito, ou com o nosso cabelo, com a nossa pele, com o nosso rosto, ou com o nosso corpo que nós temos, o que vamos fazer com nossos sonhos, né? Então, sempre tem alguém que está incomodado com nós, né? Se falamos, se não falamos, se questionamos, se não questionamos. Então, são N situações a qual as pessoas que não têm um verdadeiro a paz em Cristo Jesus, elas vão estar sempre procurando no outro algum tipo de defeito e vão querer estar especificando isso daí, mostrando para a pessoa, né? Falando coisas que não convêm, né? E fora da sanção que é estar na presença de Deus, né, irmãos? Então, essa daqui foi uma palavra, assim, gloriosa que eu encontrei. Eu achei bom até de falar para os irmãos, se quiserem fazer campanha, que o faça nesse salmo, que ele é grandioso, é valoroso demais. E Deus te abençoe ricamente. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal e ativassem o sininho de notificações. Eu desejo a paz para todos. Amém?